Oi, turma! Aqui quem fala é a professora Ramile e vamos para mais uma aula de matemática. Para esta aula, vamos precisar da apostila e peço que vocês abram na página 17. Então, hoje nós vamos trabalhar a composição e decomposição dos números. Nós já trabalhamos em sala de aula os números, fazendo a decomposição deles, né, com os números de 3 ordens. Hoje nós vamos fazer decomposição de números de 4 ordens, que é o que nós estamos estudando. Então, vamos à página 17. No Brasil, há vários parques nacionais perfeitos para o viajante explorar as belezas naturais. Vamos conhecer 2 deles. O primeiro é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Observe a imagem. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está localizado nos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Nele, o visitante pode fazer uma trilha de aproximadamente 1.200 metros até a Cachoeira dos Namorados e a Cachoeirinha. Observe que eu acabei de ler um pequeno texto que aparece um número. Que número é esse? É o número 1.200. Agora nós vamos conhecer um outro parque nacional, que é o Parque da Tijuca. O Pico da Tijuca é o ponto mais alto do parque, com 1.022 metros de altitude. No mesmo parque há o Bico do Papagaio, com 989 metros de altitude. Então, nesse outro texto, Tia Ramira encontrou mais 2 números, um com 4 ordens e o outro com 3 ordens. Ainda na página 17 tem o Diga Aí. Você já visitou um parque nacional? Se não visitou, então sim, anota aí, coloca aí na sua agenda, de um dia, quando vocês puderem, né, passear em um parque nacional, né, vai ser muito bom para vocês. Vocês vão entrar em contato com a natureza, conhecer animais que muitas vezes vocês não veem, plantas, e é muito bom. Sabe por que esses parques são criados? Então, terceiro ano, esses parques são criados com o intuito de preservar a fauna e a flora, ou seja, preservar as espécies de animais e preservar as espécies, né, das plantas que são encontradas nesses parques. Nesses parques não podem ter construções, então prédios, casas, por quê? Para construir é necessário desmatar, e desmatando nós não vamos estar preservando algumas espécies. Agora na página 18. Pinte com lápis de cor, no quadro, as indicações corretas do material dourado e da escrita com palavra dos números que aparecem no texto. Então, tá vendo os números aqui? Tia Ramile colocou aqui embaixo, ó. 1.200, 1.022, 989. Então, vocês vão procurar a representação desses números em escrita e também em descrição de material dourado. Por exemplo, você vai procurar o número 1.200, vai achar com palavras. Depois você vai procurar e pintar esse mesmo número em forma de material dourado. Assim vocês vão fazer com os outros também. Para isso, terceiro ano, eu peço que vocês pausem o vídeo, façam a atividade e volte aqui com a tia Ramile. Ainda na apostila de matemática, na página 18, tem aí os números, né, que nós encontramos no texto. Eles estão compostos e decompostos. Então, esse número aqui, ó, 1.200, ele está composto ou decomposto? Ele está composto. Então, para compor esse número, é necessário o quê? Uma unidade de milhar mais 2 centenas. A decomposição, ela pode ser feita com números e palavras ou apenas com número. Observe. Uma unidade de milhar mais 2 centenas é igual a 1.200. 1.000 mais 200 é igual a 1.200. Agora aqui, ó. 1.022 é composto por uma unidade de milhar mais 2 dezenas mais 2 unidades. Lembrando que cada número, né, se você for fazer a decomposição apenas com algarismo,
você vai pensar nesses números apenas como unidades. Então, ó, 2, 2 unidades. Esse 2 aqui representa 20 unidades. E esse 1 está representando 1000 unidades. A mesma forma aqui no número 989. Esse número está composto. Qual é a decomposição desse número? 9 centenas, mais 8 dezenas, mais 9 unidades. Ou, esse número 9, 900 unidades. 8, 80 unidades. 9 unidades, 900 mais 80 mais 9 igual a 989. Agora o número 2. Você já usou anteriormente as cartelas para a composição dos números com 3 algarismos. Agora, para representar números com a unidade de milhar, vamos usar uma cartela a mais. Veja, cada cartela aqui tem uma cor, então, cada cor está representando uma ordem. Ordem da unidade, ordem da dezena, ordem da centena e a ordem da unidade de milhar. Qual é o número que podemos compor com essas cartelas? Então, 100 mais 30 mais 5, que número eu posso compor? Eu posso compor o número 135. Na letra A aqui, ó, complete as lacunas com os valores das cartelas. Então, gente, 135, eu vou pensar nesse número como unidade. Então, eu vou colocar aqui quantas unidades? 3 aqui, vou pensar como unidade, é dezena. Então, eu vou colocar 30 unidades. E o 5, 5 unidades. Vou somar tudo e vou descobrir o número. Assim também, você vai fazer com a letra B, tá? Para representar o número 1.356, usamos as cartelas, né? 1.356. Então, vocês vão pensar da mesma forma em unidade. Esse 1 está representando 1000 unidades. Esse 3, 300 unidades. Esse 5, 50 unidades. E esse 6, 6 unidades. Então, vamos lá. Vocês vão fazer atividade, né? Dessa página aí. E volta com a tia Ramile. Agora, na apostila de matemática, na página 19. A letra C diz assim: qual é a semelhança entre os dois números representados com as cartelas? Quais são esses dois números? 135 e 1.356. Então, na hora de escrever esses dois números, nós utilizamos algarismos. Então, tem algarismo no número 135 que, para escrever o número 1.356, eu os utilizo. Quais são esses algarismos? São os algarismos 1, 3 e 5, tá? Então, vocês vão responder também a letra C. Letra D. Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores dos dois números? Então, o que está perguntando que se esse 1 aqui tem o mesmo valor, a mesma quantidade que esse 1 aqui. O que vocês acham? Está perguntando se esse 5 aqui tem o mesmo valor, a mesma quantidade que esse 5 aqui. Observem que são números iguais, porém estão em ordens diferentes, tá? Então, os algarismos semelhantes com relação a esses dois números não possuem valores iguais, pois estão em ordens diferentes, tá, gente? Então, façam a atividade e volta aqui com a tia Ramile. Ainda na página 19, diz assim o número 3. Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira. Paulo usou outra trilha para chegar à mesma cachoeira e andou 2.932 metros. Então, para chegar a uma determinada cachoeira, pelo jeito, né, pelo visto, há vários caminhos. Então, Aline escolheu um e Paulo escolheu o outro. Aqui tem uma informação interessante. O sistema de numeração decimal é posicional. Então, dependendo da posição que está e na ordem que está o número, ele vai ter um determinado valor. Porque o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Então, vamos à letra A. Escreva o valor de cada algarismo nas distâncias que cada um percorreu. Então, aqui eu tenho o número 2.929. Quem percorreu essa quantidade? Aline. Então, esse 9 vai representar o quê? Vocês vão colocar aí. Esse 9
vai representar quantas unidades? 9 unidades. Esse 2 vai representar quantas unidades? 20 unidades ou 2 dezenas. Esse outro 9 aí vai representar quantas unidades? 900 unidades ou 9 centenas. E esse 2, que está aqui na ordem de milhar, vai representar 2.000 unidades ou 2 cubos grandes, né? Ou 2 unidades de milhar, tá, gente? Assim também vocês vão fazer com outro número, que é o 2.932. A letra B tá perguntando assim: quem andou a maior distância? Aline ou Paulo? Então, você vai ver quem andou mais para chegar até a cachoeira. O número 4. Juliane caminhou 2.000 metros pelo Parque Nacional de sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Depois, percorreu mais 400 metros até chegar ao segundo mirante. E andou 58 metros até o fim da trilha. Aí no pontinho tem uma pergunta: quantos metros ela caminhou? Então, para saber, essa atividade está querendo saber quantos metros ela caminhou no total. Então, você vai juntar a quantidade de metros aí, ó. 2.000 metros, mais 400 metros, mais 58 metros. Então, vai pintar a resposta correta. Pause o vídeo, faça uma atividade tranquilamente e volta aqui com a tia Ramília para a gente fazer a página 20. Aqui na página 20, o número 5 diz assim: Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimentos para os corredores. Então, olha que interessante. A corrida, ela vai partir do quilômetro 1247 e a chegada dos corredores vai ser aqui no quilômetro 1268. Durante esse percurso aqui, vão ter postos de distribuições de alguns alimentos, como água, banana, barra de cereais. Então, lembrando que a saída vai ser no quilômetro 1247. Então, em qual quilômetro vai estar o primeiro posto de distribuição de água? Em que quilômetro vai estar o segundo posto de distribuição de água, né? E o terceiro posto de distribuição de água. Então, nós vamos fazer uma observação na tabela a seguir e nós vamos preencher aqui, ó, os números, colocar aqui os números nessas plaquinhas aqui. Então, vamos lá. Letra A. Escreva o número do quilômetro da rodovia onde haverá cada item de acordo com as informações da tabela. Então, aqui são os produtos que serão distribuídos. Serão distribuídos água, banana e barra de cereal. Lembrando que lá vão ter 3 postos de distribuição de água. Então, aqui precisamos compor, né, o quilômetro do primeiro posto de água. Aqui o segundo e aqui o terceiro. Aqui o primeiro posto de distribuição de banana, aqui o segundo e aqui a barra de cereal. Para isso, o que nós vamos precisar fazer? Compor esses números, que esses números estão decompostos. Então, nós vamos precisar compor. Então, que número é composto por uma unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas? Que número é esse? Você vai somar e colocar o número aqui do ladinho. Que número é esse? Que é composto por uma unidade de milhar mais 256 unidades. Que número é esse que é composto por 1.000 mais 200 mais 60 mais 2 unidades? Assim também vocês vão fazer com esses daqui, tá? Agora a letra B. Quantos quilômetros os corredores irão percorrer? Vamos voltar aqui. Essa atividade, a letra B, nós podemos fazer de 2 formas. Eu vou ensinar uma forma agora para vocês. Vocês podem fazer adicionando de 10 em 10 ou de 5 em 5. 5 em 5. Nós vamos escolher de 10 em 10, que fica mais fácil. Então, ó, 1.247 para chegar em 1.268, quantas unidades, né, foram acrescentadas? Quantos quilômetros? Então, vamos lá. Eu vou acrescentar de 10 em 10. Depois eu vou somar os números que eu acrescentei. Então,
1.247 mais 10 é igual a 1.257. Então, já acrescentei o primeiro 10. 1.257 mais 10 é igual a 1.267. Mas aqui é o número 1.268. Então, eu vou precisar acrescentar mais uma unidade. Então, eu acrescentei 10 mais 10 mais 1 é igual a que número? Então, é igual a 21 quilômetros, não é isso? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, as respostinhas, né? Eu compus os números, coloquei aqui para vocês. E na letra B, quantos quilômetros os corredores vão percorrer? Essa aqui é a segunda forma que eu falei para vocês, né? De achar o valor, a resposta da letra B. Então, a segunda forma é subtração, diferença, né? Então, na subtração, gente, a gente tem que pegar o maior número e colocar em cima e o menor embaixo. Então, é regra matemática. Você não pode colocar o menor em cima e o maior embaixo. Então, aqui eu coloquei o maior número, que é 1.268, é o número da chegada. E o menor número, é o 1.247, é o número da saída, né? Então, vamos lá. 8 menos 7 é igual a 1. 6 menos 4 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 0. 1 menos 1 é igual a 0. Então, 21 quilômetros. Agora a letra C. De quantos em quantos quilômetros haverá algum item de distribuição? Lembrando que sai aqui, ó, a partida é 1.247. Para 1.250, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250. Então, 1.250 para 1.253, mais quantos quilômetros? E aí, de quanto em quanto? Letra D. De quantos em quantos quilômetros haverá água disponível para os atletas? A partir do quilômetro 1.250. Então, vocês vão somar aqui. 1.250 para o próximo posto, 1.256, quantos quilômetros? 1.256 para 1.262, quantos quilômetros? Então, somem aí. E o último é, escreva com palavras os números dos quilômetros dos dois últimos postos de distribuição. Quais são os dois últimos? 1.262 e 1.263. Então, vocês vão escrever esses números aqui nessas linhas. Então, gente, essa foi mais uma aula de matemática do terceiro ano. As respostas, as correções serão postadas às 16 horas. Vocês terão acesso. Façam atividades tranquilamente e façam com capricho. E um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.